Nos episódios anteriores, falamos sobre reciprocidades. Definimos o que são reciprocidades, aqueles deveres mútuos de um cristão para outro cristão. E definimos também o conteúdo das reciprocidades, o novo mandamento que Jesus nos deu de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Também falamos sobre a forma, assim como Jesus agiu ao lavar os pés dos discípulos, de maneira humilde e condescendente. Este é o Espírito, esta é a forma que nós devemos exercer os assim chamados imperativos recíprocos. Falemos agora neste episódio sobre especificamente uma das reciprocidades, que é o serviço mútuo. Primeiramente, é importante reconhecer o fato de que o exemplo maior de serviço é o exemplo de Cristo. O profeta Isaías apresenta o Messias como o Obed Adonai, que significa o servo do Senhor. E em Isaías 42 ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus nele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Quando Jesus vê as multidões cansadas e sobrecarregadas como ovelhas que não têm pastor, e Jesus cura a multidão, Mateus reconhece em Jesus Cristo o cumprimento desta promessa. Pois em Mateus 12, versos 15 a 21, Mateus refere-se ao profeta Isaías dizendo: isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Jesus é o Obed Adonai. Segundo o profeta, esse servo do Senhor seria também o mediador da aliança. Ele receberia as nações como recompensa por sua vida. Seria ele também a testemunha do Senhor, luz para os gentios, e seria ele também exaltado, elevado e tornado muito sublime. Ele, por fim, Isaías 53, versículo 11, é dito que verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Cada uma dessas profecias se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que, sendo servo de Deus, se tornou servo dos homens. O Senhor mesmo disse aos seus discípulos, quando os dois irmãos, João e Tiago, pediram a ele para sentar-se um em cada lado no seu trono, ele chamou os discípulos e disse a eles assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus está dizendo da realidade da estrutura piramidal a que me referi no episódio passado. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que o sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus diz assim: não será assim entre vocês, Jesus estava dizendo que na comunidade cristã, no relacionamento dos discípulos, eles não deveriam se basear no modelo mundano, secular, onde os poderosos mandam e aqueles destituídos de poder unicamente obedecem e executam os caprichos, as vontades daqueles que têm o poder. Jesus veio para servir e ordenou que quem quiser ser grande entre nós, que seja aquele que sirva. Paulo reforça o ensinamento de Jesus
ao apresentá-lo como aquele que, sendo servo de Deus, assume a missão de ser o servo de todos os seres humanos. Tende em vós, disse Paulo aos Filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A palavra usada por Paulo pressupõe aquele servo de mais baixa estirpe, o doulos, aquele que na sociedade romana nem mesmo era considerado gente, de maneira que se o seu senhor viesse a matá-lo, não estaria com isso sendo acusado de cometer um assassinato. Jesus assume esta função. Jesus assume esta atitude de servo para ensinar-nos como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Quando termina de lavar os pés aos discípulos, Jesus chama a atenção deles dizendo: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Nós percebemos que no reino dos céus há uma inversão, pois aquele que realmente está servindo é o que para Deus se torna importante. De maneira que, na medida em que servimos uns aos outros, nos assemelhamos a Jesus Cristo, o maior dentre todos. Os discípulos viviam discutindo qual deles era o maior. E Lucas 22, dos versos 24 a 27 diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Nós podemos servir uns aos outros de variadas formas. Nós podemos servir uns aos outros através do exercício dos dons do Espírito. O apóstolo Pedro diz: servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós podemos servir uns aos outros a usar os dons que o Espírito Santo nos concedeu para a edificação do corpo de Cristo. Também nós podemos servir uns aos outros com as nossas habilidades, nossas capacidades. Nós temos o exemplo de Dorcas, que, estando viva, fez túnicas para as viúvas, a fim de que elas pudessem ser assim assistidas. Mas tudo o que fizermos no serviço mútuo de uns para com os outros, precisamos fazer como fazendo ao Senhor. Então, nós devemos servir ao Senhor servindo uns aos outros. O nosso serviço mútuo, em última instância, é um serviço ao próprio Deus. Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança.
A Cristo Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. O serviço mútuo deve ser realizado por meio dos exercícios de mutualidade. Assim, nós podemos servir uns aos outros ensinando uns aos outros. Nós podemos servir uns aos outros aconselhando-nos uns aos outros. Nós podemos servir uns aos outros edificando uns aos outros. Nós podemos consolar uns aos outros, admoestar, exortar uns aos outros, e ao fazermos isto, estaremos servindo uns aos outros. Ao servirmos uns aos outros, nós produzimos na comunidade alguns resultados e outros nós recebemos como recompensa. O primeiro resultado do serviço mútuo é a edificação mútua. Paulo diz: Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Na medida que servimos uns aos outros com os nossos dons, nossas habilidades, nossos recursos, nós promovemos na comunidade um crescimento harmônico. Nós produzimos o resultado final do discipulado, que é a maturidade, a estatura de Cristo. Também nós experimentaremos a alegria que vem de Deus. Jesus Cristo se alegrou ao concluir sua missão, pois é dito pelo profeta Isaías: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo, ele sofreu tudo o que sofreu, porque ele tinha em mente a alegria que lhe estava proposta. A pregação do Evangelho, o edificar mútuo da comunidade, produz alegria. Pois diz a respeito de Samaria: e houve grande alegria naquela cidade. E Paulo diz aos coríntios: eu, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que para vos poupar não tornei ainda Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Também o nosso trabalho mútuo, o serviço que prestamos de uns para com os outros, ele trará a nós grande recompensa, pois Paulo diz aos irmãos em Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Instruindo aos Gálatas, Paulo disse que eles não deveriam usar da liberdade de Cristo para dar ocasião à carne, mas que eles deveriam servir uns aos outros, para que assim eles fossem edificados e fortalecidos na fé. Assim, é importante ressaltar que a igreja é uma comunidade de servos que servem uns aos outros. O que é servido também serve, e não há aquele que é servido sem servir. Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, o absoluto Senhor da igreja, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ele é o nosso exemplo de serviço mútuo, e servindo uns aos outros, nós cumprimos o mandamento de amai-vos uns aos outros como eu também vos amei.
Deus os abençoe.